Então, pessoal, vamos para concluir a nossa aula sobre bioestatística, sobre os tipos de estudo, tá certo? Nós falamos já na primeira aula sobre o tema, nós falamos sobre eixo e tipos de estudo, e agora nós estamos falando sobre os desenhos de estudo. Nós falamos sobre descrição de caso, descrição de casuística, agora e sobre corte transversal. Nós vamos falar agora sobre caso controle, coorte e o ensaio clínico randomizado, ok? O estudo de caso controle, ele é, por definição, um estudo no qual o seu eixo é retrospectivo. Por que que é isso? Porque ele vai do efeito para a causa. Sempre o estudo de caso controle, ele é retrospectivo. Por quê? Porque o nome já diz. Ele tem um caso de quê? De uma pessoa doente, de uma pessoa operada, de uma pessoa vacinada, de um animal que foi submetido a um determinado procedimento de exposição a um carcinógeno. Enfim, é um caso em que você encontra um controle semelhante ao caso em quase tudo, menos na exposição que você quer estudar. Ou seja, você está olhando para trás, você está indo, o eixo prospectivo ele vai da causa para o efeito, o retrospectivo ele vai do efeito para a causa. Então, qual é a principal vantagem dele? É que ele é um exame rápido, é um exame barato, é um exame que você faz de forma mais simples do que a coorte. Então essas são as vantagens, a rapidez, a praticidade e o custo. São as principais vantagens. E também ele é útil quando a doença é rara. Então, por exemplo, um câncer de sistema nervoso central. Vamos supor que eu imagine que a radiação que as pessoas trabalham com exposição à radiação, técnico de raio-x, radiologista, seja o principal fator causal do câncer de encéfalo. Então, o que é mais fácil? Eu pegar as pessoas que têm o câncer de encéfalo, de sistema nervoso central, de cerebelo, de córtex, né, os tumores do sistema nervoso central, e ir atrás de saber em que a pessoa trabalhou, ou eu acompanhar todas as pessoas que trabalham com radiologia e ver quais delas surgirão um tumor, que é um tumor raro, não é um tumor comum. Eu não sei exatamente a incidência, mas é um tumor raro. Então é muito mais fácil eu pegar as pessoas que têm o tumor e ir atrás de saber qual a profissão e comparar se a profissão dela de alguma forma tinha exposição à radiologia, a raio-x ou a radioterapia ou algum tipo como esse, do que eu acompanhar um grupo muito grande de pessoas que vão se expor ao longo da vida a determinada radiação e ver o surgimento do tumor. Então, essa é a vantagem, né? O fato de ser rápido, barato e útil em doenças raras, doenças crônicas que têm o efeito longo, ou seja, demora para surgir o efeito. É a mesma coisa do câncer de pulmão. É mais fácil acompanhar um grupo de pessoas que fuma e que não tem o câncer de pulmão e acompanhar para ver surgir o câncer, ou eu pegar a pessoa que teve o câncer de pulmão e perguntar, você fumou ou você não fumou? Então, por quê? Porque o câncer de pulmão é uma coisa cumulativa. A pessoa precisa fumar durante anos e anos e anos para ver surgir o câncer. Então, é uma doença de efeito crônico, não tão raro, mas é uma doença crônica, demora para surgir o tumor. Então, isso faz com que o protótipo do modelo, assim, o exemplo mais clássico do tumor, do estudo caso controle, é o tumor de pulmão. Permite o emparelhamento, ou seja, eu pego uma pessoa com as mesmas características do que teve o câncer de pulmão, mas que não fumou. Então eu pego uma pessoa, 46 anos, médico, professor universitário, casado, que trabalha em Fortaleza, que mora num bairro como Edson Queiroz, que é o bairro que eu moro, e que tem um câncer de pulmão. Vamos supor que eu desenvolvo um câncer de pulmão. Então eu vou atrás de uma outra pessoa com as mesmas características desse primeiro, mais ou menos
entre 40 e 50 anos, homem, profissional liberal, que mora em uma determinada região da cidade e que não desenvolveu câncer de pulmão. Então eu vou comparar um câncer de pulmão com uma pessoa que não tem e vou perguntar, fumava? Os pais fumavam, a esposa fumava, trabalha em um local que as pessoas fumam rotineiramente, então você vai comparar um determinado fator de risco que você imagina ser o fator causal e vai investigar entre os dois grupos e saber se no grupo em que eu separo os pacientes com câncer de pulmão, se eu vou ter maior incidência, maior prevalência de pessoas que fumam do que no grupo no qual as pessoas não têm o câncer de pulmão. Então, permite o emparelhamento, isso se chama emparelhamento, ou seja, eu procuro um caso com as mesmas características do controle. Ele é relativamente barato, já falei, e é possível você estudar vários fatores. Por exemplo, se eu acho que não é o cigarro que vai predispor a um determinado câncer, então eu posso comparar a alimentação, eu posso comparar estilo de vida, eu posso comparar atividade física, eu posso comparar exposição. Então eu posso estudar vários fatores ao mesmo tempo. Quais são as desvantagens? Como você tem que selecionar caso e controle de uma forma muito perfeita, se você seleciona isso de forma inadequada, você vai ter possíveis distorções de amostra e controle. Ou seja, o segredo de um bom estudo caso-controle é a escolha do caso e do controle adequado, principalmente no grupo controle. Se você não consegue escolher bem o controle, você vai ter conclusões inadequadas. Então, o controle é, sem dúvida, a parte mais difícil do estudo caso-controle. Você encontrar um bom controle. Ou seja, essa dificuldade de emparelhamento. Se for um efeito de muito longo tempo, e que não seja tão óbvio como o cigarro, como, por exemplo, a alimentação, às vezes o viés de memória tem um grande problema. Então, você precisa de uma memória muito adequada para dar informações sobre um determinado fator de risco. Então, se eu perguntar qual é a ingesta de fibra na sua alimentação do último ano, é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa não vai lembrar quanto de fibra ela comeu nos últimos 12 meses, nas últimas 52 semanas. Então, tem esse defeito, que é o viés de memória. Se for uma coisa óbvia, como fumar, ou praticar atividade física, ou consumir um determinado produto, né? Comer carne enlatada, consumir leite e derivados do leite. Isso é mais óbvio, mas se for quantificar ou algum tipo de alimento específico é mais difícil. Não permite o cálculo do risco relativo. Então, o que é isso? Vocês vão ter uma aula, acho que é com a Daniele, sobre risco relativo e odds ratio. O odds ratio é a razão de chances. O risco relativo eu só consigo calcular em estudo prospectivo. Então, isso realmente é uma grande limitação do estudo caso-controle. Eu não consigo calcular o risco, eu só consigo calcular o odds ratio. Então, vocês depois vão ter uma aula mais específica sobre o risco relativo e eu posso depois comentar isso com mais calma. Mas, de uma forma geral, é um defeito, que eu não consigo calcular o risco. O que é isso? Assim, rapidamente. Qual é o risco da pessoa fumar, ter um câncer de pulmão, quando comparado com o que não fuma. Isso eu só consigo calcular se eu fizer um estudo prospectivo, um estudo tipo coorte. Vício de memória, já falei, também dificuldade para determinar a sequência dos eventos. Então, se eu quero avaliar duas doenças, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma situação prática, associação entre hipotireoidismo e artrite de mão. Eu não sei, eu sei que eu percebo que existe uma associação dessas duas doenças. Quando eu pego um paciente fazendo de forma retrospectiva, eu não sei quem surgiu primeiro. Eu vou ver os pacientes que têm as duas coisas. Tem doença da tireoide, hipotireoidismo, precisa tomar o hormônio tireoidiano, e tem dor nas articulações da mão. A gente chama de osteoartrose nodal.
eu não sei qual das duas doenças veio primeiro. Então, isso é uma dificuldade para determinar a sequência natural dos eventos. Então, isso é um outro limitador. Por quê? Porque o estudo ele é retrospectivo. O esquema basicamente é esse. Você tem um doente, aí vai ver os que foram expostos ao fator de risco e os não expostos ao fator de risco. Eu pego os sadios, vejo quais foram os expostos e os não expostos. Ou seja, ele é um estudo, por definição, retrospectivo, como eu já falei. Vamos pegar aqui esse exemplo. Esse aqui também caiu numa prova, não me lembro qual foi o ano, mas caiu numa prova há alguns anos. Esse artigo é de 2016, deve ter sido uma prova, obviamente, depois disso. Foi naquela revista que deu o problema recente, o The Lancet, e era a associação entre uma síndrome que a gente já conhece, chamada síndrome de Guillain-Barré, com o Zika vírus, né, que acometeu aqui o Brasil e também a Polinésia Francesa, que é uma região do Oceano Índico, que apresenta mais ou menos a mesma latitude do Brasil. Então, aqui do Ceará em especial. Então, do jeito que teve muito Zika vírus aqui no Brasil, o clima é muito parecido com o de lá. Então, você vê assim, ó, associação síndrome de Guillain-Barré e os casos com Guillain-Barré associados com Zika vírus na Polinésia Francesa, infecções pelo Zika vírus. Aí ele coloca no título, no estudo, caso controle. Não é necessário colocar no título. Aqui os autores definiram que colocariam no título. Então, ele fala aqui, ó, entre outubro e abril de 2014, outubro de 13, abril de 2014, a Polinésia Francesa experimentou uma larga epidemia de Zika vírus, a maior descrita de todos os tempos. Durante esse período, houve um aumento dos casos de síndrome de Guillain-Barré. Então, qual foi o problema? Foi a presença de uma doença grave que é a síndrome de Guillain-Barré. Então, eles associaram, será que teve, como aumentou o número de casos? Né? O aumento de casos foi reportado, sugerindo uma possível associação. Então, é a hipótese que ele levanta. Existe uma associação causal entre o Guillain-Barré e o Zika. O que eles fizeram? Fizeram um estudo caso-controle. Eles pegaram 98 pacientes do grupo controle 1 e 70 do grupo controle 2 e compararam com aqueles que tiveram Guillain-Barré, ou seja, tentando fazer uma relação de causa e efeito. Causa e efeito entre o quê? Entre ter tido Zika, alterou o sistema imunológico e predispôs a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune, uma doença em que você produz anticorpos contra parte do seu sistema imunológico, seu sistema neurológico. Então, o paciente tem desconforto respiratório, pitose, algumas doenças vão estudar isso depois na neurologia. A questão é a gente entender como o estudo foi desenhado. O estudo foi retrospectivo. Então, esse caso controle pegou pacientes com síndrome de Guillain-Barré, diagnosticada no Centro Hospitalar da Polinésia Francesa, durante o período da epidemia. Controles foram idade cruzados, ou seja, basicamente a mesma idade, e também sexos médios, ou seja, comparandos, emparelhados pela idade, a palavra é emparelhado pela idade, emparelhado pelo sexo, emparelhado pela residência, e que se apresentaram em doenças não febris no hospital, ou seja, doenças não virais. Ele pegou pessoas que estiveram no hospital e pacientes também com idade emparelhado com infecção pelo Zika vírus, sem doença neurológica. Então, ele fez uma investigação viral para ver a associação, tentando estabelecer uma relação de causa e efeito. Eu vou encerrar esse vídeo que fala sobre caso controle e depois a gente vem um outro vídeo falando sobre o estudo de coorte para a gente encerrar esses estudos observacionais. Até o próximo vídeo.